Você já sabe muito bem que os senhores do mundo, eles estão no controle do planeta já há muito tempo. Os que estão aí hoje, as famílias Illuminati, as 13 famílias que comandam o mundo, que detêm 70% de toda a renda do planeta e que deixa apenas 30% da renda para ser disputada entre 7 bilhões aproximadamente de pessoas. Eles já estavam lá na Babilônia com Nimrod, eles já estavam no Velho Egito, já estavam na Grécia, já estavam em Roma e estão hoje centralizados na Inglaterra e Estados Unidos, mas não só nesses países. Tanto que nós temos um brasileiro ilustre no meio deles, né? Pelo menos dos Bilderberg, do Clube de Roma, né? Que se reúne sempre com os senhores do mundo. É o Fernando Henrique Illuminati Cardoso. O livro novo que foi lançado demonstra claramente esse envolvimento terrível do FHC com os senhores do mundo. E para você ter uma ideia, meu amado, já há muito tempo que o nosso país sofre essas influências. Porque, algumas das vezes, o Congresso Nacional é considerado o reduto de Satanás. Por quê? Porque já fizeram assim, já com esse propósito, e já há muito tempo. Brasília, você sabe que é a capital brasileira, foi uma cidade totalmente projetada, elaborada, minuciosamente, todos os detalhes. E muitas das vezes nós não percebemos e não olhamos e não visualizamos que há sempre por trás do visível, há o invisível. Nós, dificilmente, né? Quando a gente vai ficando mais atento com esses vídeos aqui do Verdade Oculta, dos canais do YouTube, dos DVDs, é que nós vamos então nos despertando para essas coisas. E vamos percebendo já que sempre tem outro lado da moeda, né? Então nós ficamos mais atentos, nós ficamos com as vistas melhor, com uma melhor visão. É como se fosse um vidro com a janela embaçada. Então a visão que você tem do outro lado é uma visão diferente. Quando você limpa o vidro, fica limpinho, você vê bem mais claro as coisas. E dessa forma nós temos visto também, né, que muitas coisas que aparentemente são feitas ao acaso ou qualquer ideologia comum, na verdade são voltadas para o ocultismo. Brasília não é diferente. Brasília segue também esse mesmo critério. Tanto que eu vou trazer agora uma reportagem que ela faz parte de um livro muito conhecido, A Brasília Secreta, porque a mídia não divulga esse tipo de conhecimento. Claro que não, eles escondem. Você, por exemplo, nunca viu a Globo, né, que sempre gosta de mostrar, blá blá, já fez até uma minissérie sobre Brasília, eles nunca falaram em que Brasília foi inspirado. Nunca falaram. E outro lado também da moeda que eu acho interessante é a questão da religiosidade. Muitas pessoas, inclusive na internet, cobram, poxa, se vocês fizessem esse trabalho, mas não falassem nada de espiritual ou de religião, seria melhor. Eu não falo em religião porque eu sou uma pessoa que, para mim, eu não tenho religião e não aconselho ninguém a ter. Eu não combato religiões nenhuma, que eu não sou nenhum militante, né, de extrema religiosa, esquerda, nada disso. Nada disso. Não combato ninguém, mas eu, para mim, não tenho religião, não gosto de religião. Então, também eu não sou adepto de nenhuma religião. Mas eles são. Vocês estão entendendo? É isso que eu quero dizer. Porque as pessoas falam, vocês têm que separar a religião desses vídeos. Mas não é eu não somos nós não, meu amado. Eles que fazem o mundo não separam as religiões. Dado o número de locais no Brasil que tem o nome de padroeiros e padroeiras, né? Enfim. E Brasília também não é diferente. Brasília é pura religião. Pura religião pagã. É puro paganismo. Brasília é totalmente entregue ao inimigo. É de Bafomete para pior, é de cabeça de bode para lá. É entregue a tudo enquanto é divindade pagã, politeísta e blá 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 e tudo que é troço. Mas a televisão nunca falou isso, ninguém nunca vai saber. E até mesmo o canal nosso aqui, né, as pessoas não têm tanta credibilidade, porque fala, esse cara falando, isso é um pastor maluco falando. Nem pastor eu sou. Eu não tenho pastor, eu nem prego pastor por aí. Eu falo, é até para o pessoal não ter pastor, correr de pastor. Mas o pessoal é equivocado, acha que eu sou pastor também. É um negócio complicado. Então, meu amado, Brasília é a minha capital, do meu país. Eu amo meu governo, eu amo minha nação, eu amo o meu Brasil. Tenho orgulho de ser brasileiro, você está entendendo? Mas eu não vou, por causa disso, ocultar essas coisas do inimigo, do adversário da minha alma, de você. Isso eu não faço. Você está entendendo? Então eu não vou deixar oculto.
Estou aqui para isso, para trazer à luz da verdade o que até agora esteve em oculto. E com Brasília não é diferente. Não sou aqui o dono da verdade, não sou o único. Você tem no próprio internet, no YouTube, tem uma versão diferente dessa que eu vou apresentar para você. Mas você tem, até para você equiparar, é importante isso, né? É diferente da versão que eu vou colocar. Mas você tem sobre isso também na internet. Mas vamos ver o que tem Brasília de comum com o paganismo, com idolatria, com satanismo, com o diabo, com Satanás. Eu não falo já Lúcifer, porque não vou entrar nesse mérito agora, mas com Satanás, com o diabo, com o capeta, com o capiroto, com o orloque, com o que você quiser chamar. O que tem Brasília a ver com isso? Para mim, tudo. Vamos assistir. A arquitetura pagã egípcia e suas pirâmides remontam à antiguidade. A pirâmide, como já sabemos, é o principal símbolo Illuminati. Ela possui todo um conjunto de significados importantes para os ocultistas, e neste caso, a elite global. Hoje, passados milhares de anos, a capital brasileira, Brasília, busca repetir o paganismo egípcio através do seu principal símbolo, a pirâmide. As pirâmides Illuminati estão espalhadas em Brasília por toda parte. A catedral, o centro de convenções, as colunas do Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, o Executivo, Legislativo, Judiciário situam-se nos ângulos do triângulo equilátero, formado na Praça dos Três Poderes. No eixo monumental existe uma pirâmide formada pelo Centro de Convenções, o Tribunal de Justiça e o Palácio. Outra representação é a Torre de TV. Os templos egípcios costumavam ser subterrâneos. Nas entradas ficavam as imagens de esculturas de seus deuses. A Catedral de Brasília não é diferente. Semelhantemente à entrada dos templos egípcios, neste também há um túnel que leva ao centro do templo iluminado. Não por acaso, o templo da Legião da Boa Vontade em Brasília também possui sua entrada egípcia, onde simbolicamente se caminha das trevas para o Illuminati. A televisão convencional jamais te informou. Mas Brasília foi totalmente construída com base no tarô egípcio e na cabala. A rodoviária simboliza o H deitado, o homem mortal. Claro, é aqui que se encontra o cidadão comum de Brasília. O H deitado está no subterrâneo, no térreo e no superior, atingindo as três esferas: corpo, alma e espírito. As torres do Congresso formam o H em pé, simbolizando os dominadores do gado, os Illuminati. As torres também formam 11, as duas colunas, um passo além de Deus. Satanás, representado pelas torres no centro, governa como cabeça de bode, assim no céu como na terra. A concha por si só já é um símbolo satânico, e neste caso, se sobreposta, forma um dos mais queridos símbolos satânicos, o hexagrama. E por que ele é tão querido? Porque muitos estão hoje iludidos, carregando-o como se ele fosse o símbolo do rei Davi. A ermida egípcia era cercada por um lago considerado sagrado.
Essa pirâmide em Brasília é a Ermida Dom Bosco, que por sua vez está situada junto ao Lago Paranoá, exatamente no paralelo 15-18 graus, como predissera Dom Bosco. O Antigo Egito é imortalizado pelo famoso rio Nilo. Nele foi construído o primeiro lago artificial do mundo, o Lago de Boés. Em Brasília foi feito o Lago do Paranoá. Sua razão de existir é a mesma do Antigo Egito: refrescar a cidade. E quando falamos em Egito, logo vem à nossa mente a Grande Pirâmide. Em Brasília, um dos maiores espetáculos é o teatro, que possui 78 formas piramidais egípcias. Brasília tem duas estradas principais que se cruzam: o eixo rodoviário posição norte-sul e o eixo monumental, na posição leste-oeste. O que se assemelha a um grande pássaro, na verdade, é a forma do sol alado, um símbolo satânico, usado por muitos líderes do passado, inclusive usado por Xuxa. Essa é a imagem de Brasília. Essa não é a imagem de Brasília, mas de Akhetaton, no Antigo Egito. Suas asas compridas serviriam para que o deus Sol, Ra, pudesse abrigar seus escolhidos sob elas. A cidade de Akhetaton foi construída no ano de 1350 a.C., exatamente no centro geográfico do Egito Antigo. Foi construído por ordem de Akhenaton. A sua função era a de sediar o centro político e religioso daquele país. Brasília foi construída mais de 3 milênios depois, também exatamente no centro geográfico do Brasil, por ordem de JK, para ser sede administrativa e política do nosso país. A história se repete. As semelhanças entre Akhetaton estão em todos os locais da nossa capital. Fica claro então que a maior diferença entre as duas é a divisão do tempo. Essa é a sede da Companhia Energética de Brasília. E essa é a pirâmide escalonada do Egito, criada sob a crença de que seria ela responsável pela energia cósmica. A pirâmide escalonada de Brasília é responsável pelo fornecimento de energia, não cósmica, mas elétrica para toda a cidade. No livro Brasília Secreta, seus autores afirmam que a história se repetiu. Akhenaton construiu Akhetaton em 4 anos. Brasil construiu Brasília também em 4 anos. Akhenaton e Juscelino Kubitschek, coincidentemente, não tiveram filhos homens e também, por coincidência, não foram compreendidos pelos céticos de suas épocas. Conseguiram incrivelmente, de forma similar, fundar a mais audaciosa cidade de seus países. Akhenaton viveu 16 anos após a fundação da sua cidade. JK também viveu 16 anos após a fundação de Brasília. E os dois também morreram de mortes violentas.